2026 começou e eu vou ser bem direta com você, advogado. Ou a sua petição fica mais escaneável, mais persuasiva e mais estratégica, ou ela vai competir com as inteligências artificiais que estão fazendo a análise dos seus processos no judiciário. Hoje eu vou te mostrar as principais tendências para 2026 que estão moldando a advocacia e, claro, dicas práticas que você já pode aplicar essa semana nos seus processos. A primeiríssima tendência é o uso de inteligência artificial pelo judiciário. As inteligências artificiais chegaram com tudo em 2025 e em 2026 a gente está vivenciando o ano da solidificação desse uso das IAs. Principalmente quando a gente está tratando de análise de demandas repetitivas e admissibilidade de recursos especiais e extraordinários. Com certeza, se você já atuou aí fazendo recursos para os tribunais superiores, você já se deparou com aquela decisão que parecia que foi dada por um robô, inadmitindo o seu recurso, barrando ele na súmula 7, e isso tem acontecido cada vez mais. Cada um dos tribunais estaduais tem desenvolvido a sua própria inteligência artificial que vai fazer a admissibilidade prévia dos recursos que vão para os tribunais superiores. Com isso, nós, advogados, a gente tem tido cada vez mais que se adaptar e entender as novas regras do jogo, porque as inteligências artificiais estão sendo utilizadas principalmente para fazer uma leitura prévia do nosso caso, classificar ele e colocar ele em pilhas de possível admissão ou possível inadmissão. Também temos inteligências artificiais que estão fazendo a análise de casos para verificar se eles se encaixam ali naquele funil de litigância predatória, litigância de massa. Então, cuidado se você ainda usa modelos de peças que ficam ali muito repetitivos, os mesmos parágrafos em várias peças, tudo ali demandas muito iguais. Cuidado, porque essas peças podem cair ali no filtro de litigância predatória. E isso não vai ser bem classificado lá dentro do judiciário e a sua decisão ela pode vir desfavorável simplesmente por esse filtro prévio da IA. E eu já vou te falar aqui um risco que a sua petição corre se ela bater aí em um desses filtros da IA. Ela corre o risco de ser influenciada pelo viés de automação, que é basicamente uma tendência natural do cérebro humano de confiar na decisão da máquina. Então vamos supor que a sua peça foi classificada ali, seu recurso especial, como provável inadmissão. É muito confortável e muito tendencioso que o julgador ele simplesmente acompanhe a decisão da máquina, simplesmente pelo fato de que ele está lotado de trabalho e a decisão da máquina ela vai ter um certo fundamento, ela vai linkar ali o seu recurso especial com algum precedente e com isso você vai ter ali uma prévia classificação do seu RESP. Por isso que você precisa ter muitos cuidados na hora de elaborar os seus recursos, porque certas palavras que você insere dentro dele podem fazer com que ele caia em determinado filtro ou em outro. Então, agora é hora da gente se adaptar para essa tendência que chegou com tudo em 2026, que é o uso das inteligências artificiais para fazer essa análise prévia da petição. E junto dessa tendência do uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário, vem também a segunda tendência, que é agora o visual law mais adulto. Ele deixou de ser aquele hype e agora está vindo como uma estratégia. Grandes escritórios do Brasil, grandes empresas e departamentos jurídicos já estão aplicando o visual law nos seus documentos, tanto contratos quanto petições, como uma forma de garantir que a peça ela se destaque em relação às demais. E aí, quando eu te falo isso, você já deve pensar, nossa, mas lá vem aquela peça toda colorida. E não, a peça que se destaca é justamente por uma estratégia diferenciada. Então agora, o visual law deixou de ser aquela peça muito diferentona, com a capa azul, toda colorida, cheia de ícones, e agora ele está mais amadurecido. As pessoas já estão entendendo que visual law é design da informação jurídica, ou seja, é você criar petições mais eficientes e persuasivas. E isso se encaixa perfeitamente na primeira tendência, que é a tendência da IA no judiciário. Porque quanto melhor for a sua peça, quanto mais bem escrita, quanto mais objetiva, melhor vai ser o resultado da leitura por uma inteligência artificial. Porque quando você coloca um documento dentro da inteligência artificial, cada uma das palavras vai entrar ali no cálculo da IA. E com isso, você precisa cuidar muito mais
com aquilo que você escreve dentro da sua peça. É preciso fazer muito mais uma limpeza na escrita e não ficar repetindo excessivamente, colocando um excesso de jurisprudências, porque tudo isso pode gerar uma interpretação equivocada pela IA e acabar esbarrando no que eu já falei com vocês, que é o tal do viés de automação. E seguindo a linha dessa segunda tendência, a gente tem a terceira tendência, que é linguagem simples como uma vantagem competitiva. Em uma era em que os seres humanos estão com obesidade mental, superatarefados, uma escassez de tempo enorme e extremamente desatentos, a aplicação correta e estratégica da linguagem simples tem sido cada vez mais valorizada e, inclusive, sendo considerada como um ativo comercial. Porque se o seu cliente se depara com um advogado que utiliza técnicas de linguagem simples nos documentos dele e se depara com um advogado ainda super tradicional, que ainda escreve peças de um jeito mais old school, vamos dizer assim, mais tradicional, ele certamente vai preferir o que já utiliza técnicas de linguagem simples pelo simples fato de que ele consegue entender aquilo que está escrito na petição, no contrato, e ele consegue se ver mais bem representado. Porque toda vez que a gente entende algo que a gente lê, a gente consegue sentir que o nosso direito está sendo mais cumprido. Quando a gente não entende, a gente fica receoso, a gente fica reticente, a gente tende a negar. Toda vez que o nosso cérebro se depara com uma situação de desconforto cognitivo, que muitas vezes é o que as nossas peças geram para os nossos clientes, a gente tende a desacreditar, a negar, simplesmente porque aquilo não nos é familiar. Então, peças que têm promovido maior conforto cognitivo, documentos que têm promovido maior conforto cognitivo, têm se tornado cada vez mais um ativo para os escritórios, tem aumentado a percepção de valor dos escritórios. Diferente de antigamente, que o juridiquês, o falar bonito, era tão valorizado, hoje a linguagem simples tomou esse lugar. E ainda relacionada a essa questão da obesidade mental, da escassez de atenção dos seres humanos, existe uma nova tendência que também está chegando com tudo em 2026, é a da petição escaneável. A petição escaneável é aquela em que você já consegue bater o olho e entender quais são os argumentos centrais, quais são as provas determinantes, qual é o pedido principal, e tudo isso por meio da criação de quadros resumos, títulos estratégicos, subtítulos persuasivos, destaques cirúrgicos ao longo da peça, tudo visando promover uma leitura dinâmica, mas ao mesmo tempo persuasiva. E se tudo que eu te falei nesse vídeo já te deixou apavorado para 2026, que você não faz ideia de por onde começar a transformar suas petições, a adaptá-las para essa nova realidade, eu preciso te falar que esse é o melhor momento para você realmente tomar essa decisão de adaptar suas petições, de transformar elas e adequá-las para essa nova realidade da IA do judiciário. Se você quiser me ajuda para isso, a gente tem um treinamento completo, o método contencioso de resultado. E não precisa achar que isso será um bicho de 7 cabeças, que isso vai tomar muito do seu tempo, que na verdade é só uma questão da gente se adaptar. Da mesma forma que quando o Google surgiu, a gente saiu daquela época de pesquisar jurisprudências em livros, do processo físico mesmo, tudo foi uma questão de adaptação. Essa nova era de uma escrita mais objetiva, uma escrita voltada para uma leitura por meio de scanner, tudo isso exige uma adaptação de nós profissionais do direito. E não é nem um bicho de 7 cabeças, é completamente treinável, são habilidades que já vêm dentro de nós, porque todos nós somos designers inconscientes, então nós conseguimos sim criar documentos mais eficientes, mais fáceis de serem lidos de forma intuitiva, a partir do momento em que a gente entende os conceitos por trás de um design da informação jurídica, que é justamente o tal do visual law. E dentro do método contencioso de resultado, a gente une justamente essa estratégia processual, que a gente nunca pode falar de design da informação jurídica sem falar de estratégia processual. A gente une inteligência artificial, tudo que você precisa saber e dominar sobre a inteligência artificial generativa para garantir que você consiga lidar com os vieses de automação que estão interferindo ali nas suas decisões. Você também vai entender sobre visual law estratégico, sobre promover conforto cognitivo, neurociência, como ocorre a tomada de decisão das suas causas. A gente buscou fazer um método extremamente completo
completo e pronto para te atender nessa nova era da inteligência artificial no judiciário, que agora em 2026 mais do que nunca já é uma realidade. Então, se você quer minha ajuda para adaptar suas petições para esse novo cenário e fazer peças que são eficientes, mas ao mesmo tempo são minimalistas, não vão te fazer tomar muito tempo para fazer essas petições, eu te convido a conhecer o MCR. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo e quer se manter atualizado sobre todas as tendências da advocacia em 2026 e ainda acessar as dicas práticas que nós temos aqui no canal para você, é só se inscrever para garantir que você vai acessar todos os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.